Olá! Eu sou Milho, o Onca, Milho que hoje tem atualizações de um caso da semana passada. Falaremos também de uma outra pessoa que foi atingida por um raio e aconteceu uma coisa bizarra. E a mulher que atacou policiais com abelhas. O Onca, assista esse vídeo até o final, tenho certeza depois de ver esse vídeo você vai ficar pensando, se fosse uma abelha só já ia sair correndo. Vamos ao vídeo. Para começar esse vídeo, vamos primeiramente falar de uma notícia da semana passada com atualizações. Eu contei aqui recentemente o caso bizarro do cara que foi preso, que passava o birulei na caneca dos outros, lembra? O cara que ia limpar os escritórios lá, trabalhava na empresa de limpeza, e aí uma câmera de segurança flagrou ele passando o birulei na caneca dos outros, e uma mulher pegou uma DST através desse ato que ele cometeu, e é uma doença que não tem cura, apesar de não terem falado qual é a doença especificamente. Mas naquele vídeo eu comentei sobre, será que ele não fez isso em outros lugares? Pois é, agora depois que ele foi preso e interrogado, temos algumas novas informações. Por exemplo, ele já falou que fez isso na empresa anterior que ele trabalhava e agora possivelmente ele tem infectado, além dessa mulher que denunciou ele, mais 11 pessoas que estão passando por vários exames para descobrir se também adquiriram essa doença, essa DST incurável. Inclusive, uma das pessoas chegou a alegar que lá também já percebeu que em alguns dias tinha um cheiro estranho no bebedouro e nos recipientes lá de tomar água. E isso também está sendo investigado. Se mais gente for infectada, vai acabar aumentando a pena desse rapaz, né? Desse rapaz não, desse criminoso, não é mesmo? Descobrimos que ele é um imigrante ilegal nos Estados Unidos. Na verdade ele é mexicano, né, da América Latina não, né, México é América Central, é isso? Eu nunca fui muito bom em biologia, mas enfim, ele é um mexicano ilegal no país, né, e além disso, diz que fazia realmente porque ele tinha vontade de fazer, mas, segundo as palavras dele, ele tem uma doença que faz ele fazer isso, é como se fosse uma compulsão, sabe, é como se ele fosse um maníaco realmente por passar o birulei nas coisas dos outros, principalmente em locais que as pessoas bebem água, tipo caneca, garrafa, bebedouro, qualquer coisa assim que ele sabe que a pessoa toma água ali, ele tem vontade de passar, né, o birulei lá. Só que apesar dele falar que fazia isso porque realmente estava com vontade de fazer e por compulsão ia lá e fazia, ele disse que não sabia que tinha aí essa doença incurável. Então, para a mulher ter descoberto isso, né, que é uma doença incurável, e depois fazer o teste nele e descobrir que ele também tinha, para ele também foi uma surpresa. Ele falou que fazia isso, mas não para passar a doença. Fazia isso porque ele tinha vontade de fazer, uma vontade incontrolável, ia lá e fazia. Mas até então estava sendo tratado como alguém que provavelmente queria espalhar uma doença que não tem cura para outras pessoas, talvez, sei lá, por raiva do mundo por ele ter adquirido aquela doença. Ainda estão investigando se realmente ele tem algum problema mental que faz ele fazer essas coisas, né? E a situação dele no país, provavelmente ele vai ser expulso, né, dos Estados Unidos, vai ter que, sei lá, cumprir pena no México. Não sabemos exatamente qual vai ser os últimos passos de toda essa história, mas essas foram as novas atualizações. Agora vamos para as notícias dessa semana. Essa notícia de agora aconteceu na Croácia. Olha, eu não sei se eu já contei alguma outra história da Croácia aqui, mas enfim, é uma história que aconteceu na Croácia e é parecida com uma outra história que eu já contei aqui no canal também. Eu contei aqui a história de um cara que tava jogando videogame no sofá, né, perto da janela, e foi atingido por um raio no dia de chuva. Muita gente falou, não, gente, não dá pra tomar um raio assim, né, tá na sala e tal. Eu não sei, gente, se aconteceu dessa forma exatamente, se os jornais mudaram alguma coisa, mas as matérias diziam exatamente isso, que o cara tava sentado no sofá jogando videogame, tava chovendo lá fora, um raio passou pela janela e atingiu ele, foi parar no hospital e tudo mais. Recentemente, uma outra história dessa bizarra com raios aconteceu, só que dessa vez, como eu falei, na Croácia. Essa que você está vendo é a Daniela de Mambro. Foi ela que foi atingida recentemente enquanto estava de férias. Ela é uma mulher de origem italiana que vive no Reino Unido, mas estava passando férias em Split, na Croácia, junto com a sua família. De repente estava andando lá num lugar cheio de mato, sabe, aquelas paisagens bonitas, com montanha, com um monte de árvore e tal. Começou uma garoinha, de repente essa garoinha ficou mais forte, começou aquela tempestade, aquela que você ouve os trovão que até treme as pernas, sabe? Você fala, nossa gente, isso foi um trovão ou caiu alguma coisa por aí? E foi um trovão? Pois é. Ela estava então em férias nesse dia quando teve
teve a chuva e um raio a atingiu. E dizem as matérias que o raio entrou por um dos seus ouvidos, mais especificamente o ouvido direito. Imagina você tá andando na chuva e tal, tentando se proteger, de repente um raio te atinge pelo ouvido. Imediatamente ela caiu no chão, né, desmaiada e tudo mais, foi levada para o hospital local para ser atendida em uma situação de emergência e descobriu-se que, eu vou ler aqui a matéria, ó, do que esse raio causou nela. Lesões cerebrais causadas pela entrada do raio no seu corpo, que acabaram levando à isquemia e à falência de órgãos. Nesse caso aqui, a mulher infelizmente faleceu. No caso do cara que eu contei lá do sofá, que ele tava jogando videogame, ele tomou um raio, foi pro hospital e tudo mais, mas não aconteceu nada nesse sentido de ter algum, como é que eu posso dizer, um efeito grande colateral. É claro que ele teve que ficar sob observação durante algum tempo, mas acabou indo para casa. Nesse caso aqui, a mulher faleceu por um raio que entrou no ouvido dela e atingiu o cérebro. Quais são as chances de uma pessoa estar andando num lugar que tá chuvoso, tomar um raio e o raio passar pelo ouvido dela? Não dá para entender, né, esse tipo de história. O próprio pessoal que fez o atendimento nela no hospital, né, depois que ela foi transferida para o Reino Unido, falou que esse é um caso tão incomum que eles nunca tinham atendido a uma situação dessas, não de pessoas que caíram raio nela. Isso aí acontece com uma certa frequência pelo mundo, mas um raio atingiu o cérebro porque ele entrou pelo ouvido. Para eles foi o primeiro caso que eles atenderam. Infelizmente eles não conseguiram salvar a vítima porque aparentemente o raio afetou bastante, né, o cérebro dela. Sei lá, quantos quilowatts tem um raio que atinge a pessoa? Eu não sei, comenta aqui embaixo se você sabe. Mas enfim, ela era professora de pilates, né, tinha família, filhos e tudo mais, que infelizmente também agora vão ter que viver sem ela, depois do desenrolar dessa história bizarra. Um raio no ouvido, cada vez dá mais medo de sair na chuva, né? Minha mãe falava que quando chovia não podia ficar perto de árvore e até o guarda-chuva era perigoso, porque podia funcionar como um para-raio, né? Eu não sabia se eu devia ficar na chuva sem o guarda-chuva e andando só no meio da rua ou com o guarda-chuva, mas aí eu pensava, se eu ficar no meio da rua também, o raio pode falar, é aquele ali no meio, é aquele ali mesmo, e atingir ele. Aí eu ficava com medo de raio de qualquer jeito. Risca, inverte. Agora, nessa notícia, vamos para Massachusetts, mais precisamente numa pequena cidade de lá chamada Springfield, mas não é a dos Simpsons, né? Pelo menos eu acho que não é a dos Simpsons, acho que fica em outro lugar, né? Eu não lembro que estado que fica a Springfield dos Simpsons, mas Springfield é o nome de uma cidade genérica nos Estados Unidos. Tem várias Springfield ao longo de todos os Estados Unidos. Esse aqui é só mais um caso de Springfield, onde recentemente policiais foram cumprir uma ordem de despejo. Tinha uma pessoa lá que aparentemente não estava pagando aluguel, né, morando numa casa e tudo mais, o dono reclamava, a pessoa não pagava e nem saía, e reclamava de novo, passava mais um mês que vem eu pago, que nem o seu Madruga, sabe? E aí 11 meses de aluguel, a pessoa reclamou, até que chegou o caso na polícia e saiu finalmente uma ordem de despejo. Então a polícia, com essa ordem de despejo, foi lá para tentar tirar a pessoa da casa. E aqui entra um fato curioso. A pessoa que virou aí a capa da matéria, né, desse ataque aos policiais, não é nem a pessoa que seria despejada, é alguém que foi defender a pessoa que seria despejada. Porque os policiais estavam lá tentando cumprir a ordem de despejo, né, ficou aquele tumulto, a pessoa não queria sair e tudo mais, aquele bate-boca, tem a ordem aqui, tem que te tirar da casa, a casa tem que ficar vazia e tudo mais. De repente os policiais falaram que chegou um carro e esse carro tava puxando aquelas, como é que fala? Aquelas carretinhas, sabe? Você põe uma carretinha no carro de, como é que chama? De madeira, né? Tem os pneuzinhos, vai puxando a carretinha. E eles perceberam que nessa carretinha tinha algumas caixas, né? Eles falaram, bom, deve ser alguém para ajudar a fazer a mudança dessa pessoa que vai sair da casa, né? Só que não era. Falaram que saiu de lá de dentro uma mulher com uma roupa de apicultor, sabe? Essas roupas que parece de infecção bacteriológica? Não é uma roupa que parece isso também? Só que tem uma telinha aqui, né? Roupa de apicultor. A mulher saiu, simplesmente foi até a carretinha dela, pegou as caixas e começou a atacar nos policiais. Quando aquelas caixas começaram a se abrir, né? Quando batia nos policiais e se abria, eles viram que tinha um negócio ali que parecia um mel, né? Um cheiro diferente, assim, que fala, eu conheço esse cheiro, mas não sei exatamente o que é. Não era nada tóxico, aparentemente, que ninguém passou mal na hora, mas começou a surgir um monte de abelha. A mulher tava atacando as colmeias de
abelha nos policiais para impedir que eles cumprissem a ordem de despejo, né? Tirar a pessoa da casa lá, que eles estavam lá na porta. Obviamente, todo o tumulto que tava ali saiu correndo, né? Porque a mulher começou a atacar umas caixas de abelha em todo mundo, assim. Pistola, porque os policiais estavam lá para tirar a pessoa, ela tava defendendo essa pessoa. E as abelhas começaram a atacar os policiais, que não tem muito o que fazer contra o enxame de abelhas. Vai o quê? Sacar arma e sair atirando em todas as abelhas? Não dá. Só se fosse o Daniel Santos, né? Pegava com uns palitinhos assim, ó. Lembra disso? Isso é velho, hein? Só quem tem mais de 30 não. Quem tem mais de 25 anos vai lembrar. Mas enfim, tinha alguns policiais alérgicos a abelhas que foram picados, começaram a passar mal, tiveram que ser hospitalizados. E a mulher, depois de algum tempo que conseguiram lá desvencilhar das abelhas, a mulher foi pega pela polícia, conforme você tá vendo aí, e foi levada para a delegacia por impedir, como é que fala? O curso da justiça, né? Porque a polícia tava lá com uma ordem de despejo para cumprir, tava só fazendo o trabalho deles também, não foram lá por maldade, vão tirar esse cara dessa casa. Não, não é assim também, né? A polícia tava lá para cumprir a ordem de despejo que eles foram fazer de acordo com a função deles. E a mulher começou a atacar os policiais, teve os que foram pro hospital, outros que não eram alérgicos, mas também foram picados, e até conseguirem se desvencilhar das abelhas passou um tempo, né? Porque um monte de abelha ali, eles sujos de mel, e as abelhas não saem de perto enquanto a abelha rainha tá lá, não é isso? Você põe a abelha rainha, todas vai defender, mas também a abelha, você mexe com uma, depois, né, vem toda a galera. Quando você tá tomando refrigerante, vem aquela abelhinha assim, ó, você dá até vontade de falar, toma, não quero mais, bebe, pega pra você, né? Só pra abelha ficar voando perto de você. O bicho pequenininho que dá medo é a abelha, né? Eu não sei se tem alguém que não tem medo nenhum de abelha. Quando a abelha passa assim, ó, é tipo barata que voa, né? Só que no caso é uma barata que voa, que pica, e se for alérgico pode te matar, não é mesmo? Até o momento a mulher continua presa por ter atacado aos policiais. Não, a matéria nem fala se a pessoa acabou saindo ou não da casa que ela estava sendo despejada. O que aconteceu com a casa não se sabe nas matérias, porque esse ataque da mulher com abelhas ofuscou completamente o momento aí dessa notícia que os policiais foram lá fazer o despejo. Enfim, você imaginar que o cara fez aquele negócio com os copos das pessoas em mais de um lugar, né? Agora já foi comprovado. A mulher tomou um raio no ouvido e faleceu. E a outra foi atacar os policiais com abelhas. Não é pra ser engraçado. Se bem que isso é bem cena de filme de humor, né? De que passa na sessão da tarde, alguém vai lá e taca as abelhas na polícia. Mas quem manda a vida ser uma comédia? Deixa o like, assista outros vídeos do canal. Até o próximo vídeo. E tchau!